Olá pessoal, nesse vídeo eu vou resolver a questão 177 do Caderno Rosa do Enem de 2020. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabendo-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de t, que é igual a Q0, que multiplica 2 elevado a menos t sobre 5.730, em que t é o tempo, medido em ano, Q de t é a quantidade de carbono 14 medida no instante t, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Bom, então aqui na tabela a gente tem 5 fósseis, numerados aí de 1 a 5, e a gente tem as quantidades aí, Q0 e Q de t. E a gente tem aqui a seguinte equação para a gente encontrar o tempo desse fóssil. Então, o que a gente deveria fazer aqui é o seguinte: em cada um dos casos, substituir os valores ali de Q de 0 e Q de t, e depois isolar o t para saber o seu valor. Então, a gente vai pegar essa equação aqui, Q de t, que é igual a Q0, que multiplica 2 elevado a menos t dividido por 5.730, e vai isolar o t nessa equação. Então, a gente vai ficar com o seguinte: isso aqui implica que Q de t é igual a Q0, que multiplica, como ali o expoente é negativo, a gente pode fazer isso aqui. 1 dividido por 2 elevado a t dividido por 5.730. Esse denominador aqui a gente pode reescrever da seguinte forma: a gente vai ficar com Q de t, que é igual a Q de 0, que multiplica 1 dividido pela raiz quinta milésima, septingentésima, trigésima. Ou seja, a gente vai ficar com a raiz, a gente vai colocar aqui nesse índice 5.730, que foi essa raiz que eu acabei de falar, que eu não vou ficar repetindo o nome porque é enorme, de 2 elevado a t. Daí, multiplicando essa equação por esse denominador aqui, a gente vai ficar com o seguinte: a gente vai ficar com essa raiz aqui, de 2 elevado a t, que multiplica Q de t, isso é igual a Q de 0. Agora a gente tem que essa raiz é igual a Q de 0 dividido por Q de t. E elevando os dois lados aqui da equação a 5.730, a gente tem que 2t, 2 elevado a t, é igual a Q0 dividido por Q de t elevado a 5.730. A gente está querendo isolar o t aqui. Então, eu vou aplicar log em ambos os lados da equação. Então, eu tenho o seguinte: aplicando log aqui, eu vou ficar com log de 2 elevado a t, que é igual ao log de Q de 0 sobre Q de t, tudo isso elevado a 5.730. Aqui eu vou aplicar aquela propriedade do log, em que a gente tem um log, por exemplo, de a elevado a b. Isso daqui é igual a b vezes o log de a. Tá? Eu vou aplicar essa propriedade aqui. Então, eu vou ficar com o seguinte: isso aqui implica que t multiplica o log de 2, e isso é igual a 5.730, que multiplica o log de Q de 0 dividido por Q de t. Como eu quero isolar o t, eu vou dividir essa equação aqui por log de 2. Então, eu vou ficar com o seguinte: t é igual a 5.730 vezes o log de Q de 0 sobre Q de t,
Tudo isso dividido por log de 2. Esse log aqui é o log de base 10. Então a gente ficou com o seguinte, ó, t vai ser igual a 5.730, que multiplica o log de Q0 dividido por Q de t, tudo isso dividido pelo log de 2. Aqui a gente tem que 5.730 é uma constante, assim como o log de 2. O que vai depender aqui do valor de t vai ser o resultado desse quociente aqui, dessa razão, de Q de 0 sobre Q de t. Como o log aqui tem base 10, né, um valor aí maior do que 1, então a gente tem uma função crescente. Ou seja, quanto maior for o resultado desse quociente aqui, maior vai ser o valor de t. Então, para a gente resolver essa questão, basta a gente analisar o seguinte quociente. Q0 dividido por Q de t em cada um desses casos aqui. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, Q de 0 aqui vale 128 e Q de t 32. Então, 128 dividido por 32 dá 4. Aqui no fóssil 2 a gente tem 256 dividido por 8, dá 32. Aqui no fóssil 3 a gente tem 512 dividido por 64, isso dá 8. Aqui no fóssil 4 a gente tem 1024 dividido para 512, isso aqui dá 2. E por último a gente tem o fóssil 5, que a gente tem 2048 dividido para 128, isso aqui dá 16. Logo, como o maior quociente aqui é o do fóssil 2, a gente tem que ele é o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição. Logo, a alternativa correta aqui é a letra B.